paz do Senhor, gente. Boa noite. Pastor Euler falando. Louvor sem estúdio. Mais um podcast para a glória do Senhor. Não se esqueça de inscrever no canal. Hoje nós temos aqui uma pessoa, assim, é uma surpresa agradável. Pregador da palavra, instrumentista, obreiro da casa do Senhor, esposo, pai, uma pessoa abençoadíssima. Ele vai se apresentar aqui. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo isso que ele falou, eu tenho até o privilégio, fico até meio emocionado de saber que Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. E eu queria deixar aqui para vocês que eu me chamo Damião Júlio, sou diácono na casa do Senhor. Costumo dizer que eu sou o diácono velho, porque eu acredito que a maior função de um homem é ter o privilégio de poder servir a Cristo. Então, meu irmão, se você tem a oportunidade de se apresentar para a obra, faça isso, porque a única coisa escatologicamente falando que falta acontecer é o arrebatamento da igreja. Então, se apresenta, se aliste nesse quartel, né? Antes que isso aconteça. Tá? Muito obrigado, Meu pelo amigo, convite. Sua igreja, seu pastor, o nome da sua esposa, manda um beijão para ela aí também, seu filho. A minha esposa se chama Estela Lúcia, eu costumo até brincar com ela, né? Quando eu quero falar um pouco mais sério, eu chamo Estela Lúcia. E, assim, é uma pessoa incrível. Eu estou casado há 35 anos com ela, vai fazer. Tenho um filho chamado Rafael Ponciano, também é uma bênção, 22 anos. O cara é inteligente pra caramba porque puxou o pai. Eu costumo dizer que não é o pai terreno, não. Eu sou administrador. É o pai celestial. Ele puxou todas as características do pai. O cara é inteligente demais. E eu sou, assim, suspeito de falar, porque eu acredito na juventude. Para mudar esse país, a gente tem que acreditar nos nossos jovens. O futuro desse país está na mão deles. E eu costumo dizer que o meu filho ele pode chegar onde ele quiser. E eu deixo aqui já de antemão, Euler, um conselho para a juventude. Pode ficar à vontade. Irmão, estude, se dedique à obra, faça tudo aquilo que te vier à mão para fazer, meu irmão, sem questionamento, porque eu creio que você pode mudar esse país. Vocês, né? No contexto geral, essa sociedade que a gente vive hoje, ela só não está melhor porque muitos jovens já se prostraram e não acreditam mais na força que vocês têm. Então, meu irmão, seja submisso às autoridades, aos seus pastores, seus líderes, que Deus vai honrar vocês. Honra seu pai, a sua mãe, e os seus dias se prolongarão na face da terra. Eu creio. Amém. E o nosso cameraman ali pode ser até o futuro presidente desse país. Quem sabe, Quem né? sabe. Meu amigo, eu vou falar uma coisa aqui, vou confessar algo aqui. Eu acho que você não sabe, mas eu vou confessar. O Damião é meu vizinho. E o que eu vou confessar é que eu fico escutando ele ali com o instrumento. Vou falar já já qual é o instrumento que ele toca. Irmãos, muitas vezes, eu estou falando isso com muita... Estou dentro da casa do Senhor, falando assim, com o coração aberto. Muitas vezes, em alguns momentos da minha vida, momentos de perturbação, de coisas que às vezes acontecem na nossa vida que deixam a gente um pouco fora do centro. Eu ia entrando ali pelo corredor, você estava tocando ali um hino, outro, eu ficava ali, é como se o Espírito Santo tomasse conta de mim de fato naquele momento, e aquilo ia me acalmando, e graças a Deus por isso, é o meu vizinho, e tem sido bênção não só na minha vida, mas na vida de todos os nossos vizinhos ali. Agora, o instrumento que ele toca, ele não falou, mas dá para ver pela câmera, não, né? Ele vai levantar ali. É o cavaco. Ele é um cavaquinista. Não é um instrumento muito comum nas nossas igrejas, né, meu querido? Bom, eu costumo dizer que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Eu acredito que ainda esse preconceito vai acabar muito. Tem um certo preconceito ainda? Muita coisa ainda, mas eu creio que quando você alça de qualquer instrumento, não vou centralizar só no instrumento que eu gosto, não. Todo instrumento que é para edificação da obra, para tocar o coração de alguém, meu irmão, pode contar que alguém vai se levantar para tentar parar. Eu congreguei com o diácono Damião há alguns anos já, não sei quantos, 15 anos, 10 anos? 12 anos. 12 anos. E durante esse período, na nossa antiga igreja, eu também era de lá, ele fazia parte ali do departamento dos varões, e a gente tocava ali, cantava, a gente cantava, ele tocava esse instrumento, era muito lindo. Eu sinto falta demais de ouvir o cavaco dentro dos nossos cultos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, é sério, eu não conheço a tua história, o teu passado todo, né? Eu conheço um pouco do teu testemunho, e quem está nos vendo, a maioria também não conhece. Foi aonde? Com que idade? Como foi dentro da igreja? Foi fora da igreja? Que idade você tinha? Você tocou em outros ambientes? Isso é importante. Bom, eu aprendi a tocar o cavaquinho numa necessidade, né? Eu sempre fui muito voltado assim para o lado da música, sempre gostei de música, e na minha infância eu aprendi a tocar todos os instrumentos de percussão muito rápido. Com 7 anos eu aprendi a tocar pandeiro, e dali eu fui, com 14 anos eu já estava com um grupo tocando no mundo. Só que a gente não tinha instrumento de corda. Não, quando você era criança, você não era da igreja, tua família não era? Não. A minha mãe era espírita, e assim, graças a Deus, e na minha geração eu pude me posicionar e conhecer o verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. E eu acredito que eu vim de um lar muito difícil, tive uma infância muito difícil. Meu pai só trabalhava, eram 12 irmãos. Caramba. E assim, a fome chegou mesmo, bateu com força na nossa porta, e cada vez que crescia um e começava a trabalhar e ajudava o meu pai, ia dando um alívio. Então, quando ali cresceu bastante já dos meus irmãos, veio assim um tempo mais tranquilo. A minha mãe era muito, muito religiosa a ponto de ofender a Deus com as práticas, né, pagã, porque faltava conhecimento, não sabia o que estava fazendo, por um costume de família que ela contava que a minha avó era feiticeira mesmo. Meu irmão, feiticeira mesmo, era o que a minha mãe contava. E ela herdou isso da minha avó, só que ela veio de uma linha mais branda, que era a Umbanda, e graças a Deus eu só fui para aquele lugar porque eu não tinha opção de escolha, não conhecia, mas cresci com muito temor a Deus e sempre desviando do mal. Eu sempre fui um cara assim muito voltado para Deus. Era um cara muito supersticioso, cheio de superstições, e Cristo trabalhou na minha vida, meu irmão, de uma forma sobrenatural. O que Cristo fez e está fazendo na minha vida, homem nenhum tinha condição de fazer. Eu já corri atrás de crente para bater no crente, meu irmão, quando vinha me evangelizar. E voltando aqui para falar do instrumento, que é a pergunta. Anos, você já tinha era uma banda, um grupo? Era um grupo. O nome do grupo era Grupo Viva Nós. A gente ensaiava em cima de uma goiabeira. A goiaba, a gente comia uma goiabinha, era no quintal da minha casa mesmo, e ali tinha os meninos, né, da rua junto comigo, da mesma faixa etária. Eu comprei um tantã bem grande, cortei, fiz 3 instrumentos, já comecei a mostrar ali a minha habilidade, né? Até isso aí eu fiz um tantã de marcação, um que eu comprei, eu consegui comprar trabalhando como ajudante de lanterneiro, numa oficina lá na rua Limadores, em Bangu.
eu consegui comprar esse tantã bem grande, era um tantanzão grandão. Eu fiz um repique de mão, fiz um tantã de corte e um tantã de marcação. Fiz 3 instrumentos com um. Olha, ali eu já mostrei a minha habilidade, meu. O editor do vídeo, por favor, quando ele for falar os instrumentos, você bota as imagens. Nem eu sei, não sei todos, mas ele coloca as imagens. Sim, aí o interessante é que o cavaquinho, o que eu fiz? Como não tinha um instrumento de corda, eu peguei um braço velho de um violão, cortei, caramba, que lindo, prendi numa lata de goiabada, botei uma madeira, cara, preguei, essa história é maravilhosa. Estiquei 4 nalhos, um mais fino, um mais grosso, fui tentando dar o molde do cavaquinho, estiquei, não tinha afinação, mas eu peguei uma habilidade para tocar aquele instrumento, e eu mesmo criei, e a gente fazia ali, cara, um ritmo bem bacana, tá? Um som não saía o som harmônico das notas musicais, porque eu não tinha essa habilidade. Sim. E o instrumento não permitia isso. Mas eu ganhei uma habilidade na levada e a gente conseguiu fazer ali um som e começamos a ganhar convite para tocar em festas, e ali no nosso bairro ali, todo aniversário que tinha, chama o Viva Nós. E aí, e você chegou a tocar profissionalmente? Também, muito tempo. E era, aí, então, que era samba, pagode? Era pagode. Porque aí, o cavaco também está no samba também. Não sei se é a mesma coisa, samba e pagode. É a mesma coisa. Ah, sim. O samba é um ritmo mais acelerado, né? O pagode é um ritmo mais lento, mais cadenciado, e tem uma levada mais, como é que se fala? Melódica, né? Que o samba. O samba é mais marcante. Aquele negócio, tem a harmonia que o cavaquinho faz, muito corrido, mas é bacana. E quando eu toquei profissionalmente, o primeiro grupo que eu toquei profissionalmente se chamava Reflexão. Um grupo que se formou, eu já estava com 18 para 20 anos, mas do 14 até chegar esse grupo, fui estudando ali, fui pegando a aprimoração, já estava tocando um cavaquinho, porque no grupo que a gente formou, nesse período até chegar o Reflexão, eu ficava muito na dependência dos cavaquinistas. E toda vez que a gente tinha um evento importante, o cavaquinista deixava a gente na mão. Aí o instrumento... quando tinha um cavaquinista, você fazia outro instrumento, tocava outro instrumento? Eu tocava pandeiro. Ah, entendi. Aí tu falou, não, vou aprender. Eu tocava pandeiro. Aí eu via o cavaquinho lá jogado, eu tinha uma habilidade. Aí comecei a pegar a revista de cifra. Eu que montava o repertório do grupo, então sabia todas as músicas, porque eu também tocava, além de eu tocar, eu cantava. Aí eu comecei a pegar as cifras e ficava em cima do cara, para ele me ensinar a harmonia. E ele me passava, aí eu comecei a pegar ali, estudar a cifra, e fui ganhando uma habilidade um pouco mais no ouvido. Não tenho um ouvido absoluto, ouço muito pouco. Aí a única coisa que eu digo que eu consigo tocar de ouvido é cotonete. Cotonete. E o único instrumento de corda que eu toco bem é sino. Só uma puxar. Aí você estava no mundo, assim, né? Dizendo, tocando pagode. E como é que foi esse processo de conversão? Isso aí foi muito interessante. Porque isso é importante. Muito importante. Assim, a Estela engravidou do primeiro filho, aí ela perdeu o bebê. A gente estava já com 13 anos morando junto, e a gente não era casado ainda, e foi uma coisa muito impressionante. O amor que eu tenho por essa mulher, meu irmão, ele se renova a cada dia. Eu não preciso de renovar voto, assim, igual a todo mundo, porque meu casamento está ruim, não, meu irmão. Eu vou lá renovar o voto porque eu sou grato a Deus por preservar o amor que eu tenho por ela, e ela por mim. E assim, a gente tem as nossas desavenças, igual todo mundo, porque ninguém é normal, mas posso te falar com toda certeza e convicção. Ela perdeu o primeiro bebê, e aí ela
ela era já batizada na igreja, afastou da igreja, foi no mundo, me conheceu. Ela era cristã? Ela era cristã De batizada. família cristã? Não, a família toda Mas não, ela era só a cristã. avó. Ela era cristã? Mas ela já era batizada, batizou jovem ainda, uma bênção na igreja, mas nunca me questionou, me acompanhou e me acompanha em tudo que eu faço. E ali ela nunca me pressionou, deixou bem à vontade o Espírito Santo trabalhar. Mas eu creio que a maior parte, né, da oração que fez Deus entrar com uma ação, hoje eu resgato esse homem, foi culpa dela. E eu acredito que Deus ainda tem muita coisa para realizar na nossa vida. E como eu cheguei ao Evangelho? O Evangelho foi da seguinte maneira: eu já tinha nascido o Rafael. Sim. O Rafael estava com meses de nascido e foi uma gestação complicada, porque a gente já tinha passado por um processo dela ter perdido o primeiro bebê e a gente sabia que aquilo ali era fruto de um milagre. Só que ela devotava a adoração dela unicamente a Deus. Eu ainda tinha, a minha raiz ainda permitia eu, pelas crenças culturais que eu tinha recebido, eu ainda tinha uma questão de voltada para a entidade pagã. Só que ela foi ali trabalhando e me mostrou quem era o pivô do milagre, quem era o dono da vida. Era o próprio Jesus Cristo. E como eu conheci esse Jesus? Foi da seguinte forma: eu estava muito apavorado, porque quando o meu filho nasceu, eu tive um choque de realidade. Eu falei, como que eu vou criar esse menino nesse mundo tão violento? E me gerou uma preocupação. E aí o próprio Deus já estava trabalhando no meu interior e eu não sabia, porque eu ainda não tinha uma compreensão e não conhecia esse poder que Deus tem. Sabia, temia a Deus, sabia que Ele é Deus acima de tudo, mas não tinha uma intimidade. E nesses meus conflitos, uma bela madrugada, a Estela já, o Rafael com uns 2 meses de nascido, a gente morava no Jardim Paraíso, lá em Nova Iguaçu, na casa da minha sogra, e eu muito preocupado, de madrugada, ela passando mal, com cólica, o Rafael também com muita cólica, chorando, e ela sem saber o que fazer, o menino não parava de chorar de jeito nenhum, aquela agonia, e ela falou para mim assim, amor, canta uma música para ele, que ele gosta de ouvir a tua voz. Quando você canta, ele se acalma. Aí me gerou uma preocupação, eu vou cantar o que para esse menino? Que tipo de música? Rapaz, eu vou cantar o que para esse menino? Um pagode? Um funk? Porque eu já tinha passado por um processo de ter grupo de funk, eu tinha um grupo de funk, tentei com funk no mundo, tentei com pagode para viver da música, a porta não abriu porque eu sabia que Deus tinha um propósito maior e melhor para mim. E aí eu comecei, peguei ele no colo e comecei a sussurrar uma harmonia de uma música. Eu comecei a sussurrar assim, ó. Lá, 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 e levei ele para um cantinho da casa em obra, botei um banco no cantinho da sala onde estava sendo construído, um céu estrelado, eu com ele no colo, cantando isso, mas sem música, sem letra. E quando eu vi, ele estava dormindo, cheguei lá dentro, ela estava dormindo, uma paz, cara, impressionante. A presença de Deus. A presença traz paz, Deus. Traz paz. A presença de Deus. Aquilo, aí eu peguei o caderno, fui para fora, no mesmo banco,
e comecei a escrever. Foi o primeiro louvor que Deus me deu. Eu esqueci de falar no início, eu falei que você era obreiro, cantor, ele também é compositor. Esqueci de falar, mas desculpa. Compositor era a bondade de Deus. Não, mas tem música. E esse foi o primeiro louvor que Deus me deu. Eu vou até dar uma palhinha dele. Assim, porque, eu nunca vou esquecer essa música. Nesse dia, eu escrevi, peguei um violãozinho velho lá que eu tinha, eu sabia fazer 4 notas, o sol, o ré maior e o dó, e o si era uma sequência. Sim, Eu fiz a música baseada naquilo ali. Aí ficou assim, ó. No passado tão presente, o profeta anunciou: estão matando a semente do amor. Tudo está escrito, hoje vem acontecer. Intolerância, violência, gira em torno de você. Homens se matando, estão em luta por poder. Submisso, paralelo, estão impondo as próprias leis. No meu refúgio sempre eu clamo que o mundo pede paz. Louvaremos junto a Deus e Ele ouvirá. O que o mundo precisa é de Jesus. A cobiça traz a guerra, agiliza quem produz semente pra amar. Ao jovem que virá, nosso Deus é bem mais forte, vencerá. Na verdade, o refrão, o que o mundo precisa, o mundo ali naquele momento era eu. Jesus. O mundo que eu canto, que precisa de Jesus, era eu. Era o meu mundo. E Jesus bradou com força. E eu fiquei ali agradecido a Deus, porque no outro dia parecia que ninguém tinha tido nada. Rafael bem, a Estela bem. Foi a primeira vez que você viu a mão de Deus assim? Ou sentiu o poder do Senhor? Deus, ele sempre esteve comigo. Nos mínimos detalhes eu via que Deus estava comigo. Só que eu atribuía os feitos de Deus a uma entidade errada. Mas naquele dia ali você... Ali eu tive certeza de que era Deus puro mesmo. E aí eu comecei a fazer um autoexame de mim mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para depois comer do pão e beber do cálice. Aí passei a conhecer um pouco mais, aí eu passei a ler a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia aberta em casa no Salmo 91. Eu peguei aquela Bíblia e fechei. E eu falei para Deus, não, essa Bíblia eu vou ter que colocar ela em prática na minha vida. Porque eu muito feliz, o tio da Estela, pastor, morava nos fundos, eu chamei ele e falei para ele: pastor, essa madrugada eu tive uma experiência, olha o que Deus me deu. Aí ele foi e falou: rapaz, eu sempre falei que Deus tem uma obra na tua vida. Falei: pastor, a obra que Cristo tem, que Deus tem para fazer na minha vida, ele já fez, pô. Ele me deu a vida, me deu o direito de nascer, me deu uma família. Não, rapaz, tem muita coisa ainda que tu não conhece. Deus ainda vai te usar. Aí eu falei: amém. Aí comecei devagarzinho, graças a Deus. Aí eu tinha um grupo no trabalho, eu trabalhava na Barra da Tijuca nessa época. Eu tinha um grupo do trabalho e um grupo do ônibus. E na viagem, toda sexta-feira, a gente fazia um pagode no ônibus. E eles me intitularam como Dame Doido, né? Porque era o grupo de funk naquela época minha lá, estava muito em evidência. Era um grupo de forró misturado com funk. Eu já tinha feito 4 músicas para esse grupo, música boa.
que dava para emplacar sucesso em tudo que é lugar, mas aí, como Deus tinha uma obra, Ele não ia permitir. Ele não ia permitir eu me perder. Eu te juro, assim, por Deus, com certeza e convicção, sem medo de pecar, se eu tivesse feito sucesso emplacado, eu era o cara mais arrogante em cima dessa terra. E Deus me conhecia, Ele sabia o que estava no meu coração. Eu ia ser um cara arrogante, presunçoso, avarento, marrento. Aí Deus não deixou. Deus não deixou. Deus queria que eu vestisse a roupagem dele, a humildade, um homem mais tranquilo, manso. Porque, pô, assim, eu tinha tudo, talento, tinha conhecimento de algumas pessoas. Sim. A maior tristeza foi quando eu trabalhava numa empresa chamada, pode falar o nome da empresa? Pode sim. Blumhouse Interiores. Eu acho que existe até hoje. Eu trabalhei lá durante muitos anos. Trabalhei até outras vezes, ela me chamou de volta outras vezes, mas a gente trabalhava para muito artista. E eu fui trabalhar na Casa do Latino. Eu estava com um CD de demonstração com 4 músicas, já produzidas direitinho com funk. Bonde do Vovô, o nome do grupo. Lembro até hoje. Bonde do Vovô. E era maneiro, porque maneiro em relação ao que a gente via tocar na mídia, eu estava muito além daquilo ali. E eu levei esse CD no escritório do Latino, lá na Barra da Tijuca, aquele último shopping que tem na Avenida das Américas, indo para o Jardim Oceânico. Acho que é número 500 da Avenida das Américas. A gente vai colocar na edição. Como é que é o nome, rapaz? Eu fui lá sábado agora. Ele vai colocar na edição. Rapaz, eu estava fazendo a montagem das persianas da Sala do Latino. Rapaz, eu entreguei o CD na mão do cara. Ele pegou meu CD, falou, não, legal, vou ouvir, não sei o quê, não sei o quê. Aí sabe o que aconteceu, eu? Voltei lá no outro dia para fazer o serviço, achei o CD dentro do lixo. Cara, aquilo foi para mim uma decepção. E o cara estava cantando uma música ruim, rapaz. Ele se meteu com os angolanos. E eu falei na cara dele, isso é ruim, cara. Mas fez sucesso, porque o cara já estava emplacado no sucesso. Pô, eu sei que, assim... Deus não permitiu. Deus não permitiu. Deus queria você na obra dele, compondo para ele, exatamente, tocando para ele. Aí você aceitou Jesus e, né, tem um processo da conversão, né? Possivelmente teve um período aí, um discipulado, depois o batismo. Sim. E aí, o cavaco isso na aí igreja. Foi tremendo. O cavaco na igreja. Pastor João Antônio. Aí é legal. Eu Assembleia não vou esquecer Batista. Nunca esse cara. Era Assembleia Batista. Casa de Oração. Deixa eu lembrar aqui o nome. Tem muito tempo, mas eu vou lembrar. Igreja Pentecostal Novo Cântico. Era Batista Renovada. Maravilha. Pastor João era um cara muito da roça. Mas assim, pensa num cara que falava errado, mas fazia tudo certo, porque quem estava agindo era Deus. Rapaz, ensinamentos que hoje eu vejo na prática, que ele já tinha me falado que ia acontecer. Lá atrás. Lá atrás. Eu vindo do trabalho, a gente foi morar em Santa Cruz, no umbigo de Santa Cruz, atrás da base aérea. Que lugar feio, eu. Tinha umas casas e tinha a igreja do pastor João sendo construída. Todo dia eu passava vindo do trabalho, tinha um senhorzinho na porta, igual meu pai. Eu passava e o senhorzinho fazia um gesto de força. Vamos lá. Aí eu fazia o mesmo gesto para ele. Tamo junto. É um cumprimento de quem não se conhece, mas torcendo um pelo outro. Um belo dia, passou-se um tempo já, a gente morando ali, ele fez, eu fiz para ele, cheguei no portão de casa. Aí quando eu cheguei no portão de casa, cadê a chave? A casa aberta, a luz acesa, né? Assim, aberta a janela, a bandana da porta, tudo abertinho.
Ele chegou do meio da rua, que era uma distância daqui, mais ou menos uns 200, 300 Sim. metros. Ele fez assim e apontou para dentro da igreja. A igreja ainda não tinha janela, estava naquele tijolo de bloco. Sim. Aí eu, pô, ela deve estar lá. Eu acho que eu entendi o gesto. Ela está aqui. Rapaz, eu entrei naquela igreja, meu. Pensa num lugar poderoso. Meu Deus. Meu Deus, a casa do Senhor. Caramba, cara. A casa do Senhor. Eu fui impactado. O filho dele, presbítero Edson, João Edson, eu não lembro até hoje. Rapaz, ele estava pregando a crucificação de Cristo. Era a mensagem que precisava ouvir. A chicotada que ele levou, aquilo ali foi por culpa sua. E começou, ele fez um apanhado, botando Jesus no caminho da crucificação, meu irmão. Eu sentei naquele banco, ele parecia que tinha uma mão me empurrando para baixo, assim, ó. Os demônios pulavam, meu irmão. Era muita carga pesada. Era castra de demônio mesmo. Irmão, eu vou falar com toda certeza e convicção. Quando você quiser se libertar de verdade, abra o seu coração, esquece o que está à tua volta e ouve a palavra de Deus. E você vai ser liberto de verdade. Porque a palavra de Deus diz em João 15:16 que não foi nós que escolhemos a Cristo, foi Cristo que escolheu a nós. E ele nos escolheu para que nós fôssemos e desse fruto. E ele faz uma pergunta para ele mesmo e ele responde: a fim de quê? A fim de que tudo quanto tu pedir ao Pai no meu nome, ele te conceda. E naquele momento ali, que eu estava sentindo aquela pressão dos demônios saindo do meu corpo, aqueles espíritos imundos que me arrolava num monte de desejo, num monte de vontade de ganhar o mundo, de ter. É por isso que eu sou livre, cara, da vaidade. Eu não tenho orgulho, não tenho vaidade, não tenho ambição de nada, velho. Eu já sou um agraciado, cara, de eu estar vivo, ter o que comer, ter o que morar, ter o que vestir e ter uma família linda, abençoada, que todo dia, quando eu chego, o meu filho fala que me ama, rapaz, porque eu sou exemplo para ele. E além disso tudo, que é o principal para a gente, né, a certeza da vida eterna. Isso dá uma tranquilidade para a gente, né? Até assim, quando a gente passa pelos momentos difíceis, que é coisa do ser humano, mas quando a gente pensa em vida eterna com Cristo, isso dá uma certa tranquilidade para a gente. Até então, esse momento eu ainda não conhecia, né? Esse plano de salvação. Plano de salvação. Mas aí o que aconteceu nesse desfecho? Quando acabou o culto, ela foi me apresentar, o pastor João, Sim. os filhos. Ela frequentava a igreja. Ela era menina, criança ali. Sim. Aí foi morar com a mãe, ela morava com a avó e depois foi morar com a mãe. Então ela conhecia ali desde criança. Ali. O pastor João conhecia ela desde criancinha. E ela, com o maior prazer, para me apresentar, e me apresentou. O João Edson pecou de não ter feito o apelo, porque se tivesse feito o apelo, eu seria ali a primeira alma. Então, pregadores, pastores, acabou a pregação, faz o apelo. Nunca, sempre tem alguém, muitas vezes até envergonhado, sem coragem de sair lá da frente, lá de trás e vir na frente para aceitar Cristo. Faz uma pergunta, entra num propósito que Deus vai te usar, meu irmão. E aí, assim, para não ficar muito longo, se deixar, eu vou falar aqui até, mas esse assunto até de madrugada. Esse assunto é muito importante. A primeira pergunta que eu fiz para o pastor foi: o senhor quer fazer uma campanha de oração lá em casa? Depois eu fui pelo caminho assim, para que eu pedi isso para ele? Para que eu pedi isso para ele? Por que eu não falei outra coisa? Espírito Santo. Exatamente. Te impulsionou. Ele me botou aquela palavra na boca e clamei por aquilo para entrar na minha casa. Interessante foi que na campanha de oração eu participei de 2 ou 3, porque eu sempre chegava depois da oração. Mas a Estela representou. Sim. E o meu lá foi envolvido de uma forma nova. Porque na minha casa eu tinha
Eu vou falar isso sem medo de pecar, tá? As indulgências que a gente guarda, os lixos que está na nossa casa e que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver. Mas aquilo ali era minha bagagem. Tinha um monte de indulgências ali que foi preciso uma libertação profunda. Não precisou fazer nenhum ritual, tá, gente? Eu não fui exorcizado, não foi nada. Foi uma libertação natural do próprio Espírito Santo de Deus. Então, pregadores, para de forçar a barra, para de fazer, consagra a tua vida, vai buscar mais de Deus e tu vai ter poder para estender a mão e os demônios sair de verdade. Hoje eu vou ter que falar isso, porque eu sou fruto de uma libertação profunda de Deus. E foi Deus que trabalhou no meu interior. Não precisei passar por nenhum ritual. Entendi. Então vamos parar de fazer esses movimentos que muitas vezes descentraliza a Deus e traz o poder que é de Cristo para o homem. E assim, ali, meu irmão, foi uma coisa muito profunda. Por quê? Um belo dia, Deus fez um mover lá, eu fiquei desempregado. Aí tive mais tempo para a obra. Passei a ajudar o pastor João. Sim. Tive que vender doce para sustentar a casa. Fiz quitutes da Teté. A gente fez uma sobremesa. Eu saí, eu tinha uma vergonha danada, meu irmão. Mas eu fui vender. E por isso já aceitou Jesus, já não tocava mais no pagode. Não, aí o cavaquinho, o salgueiro estava lá. Porque você recebia certamente algum recurso daí. Também. Como deixou, também. Agora buscou outro meio de sustentar a família. Eu trabalhava secularmente, mas usava o dinheiro da música também. Ajudava. Muito. Eu investia no instrumento, fazia muita coisa. E eu sempre trabalhei, mas Deus fechou a porta, era um tratar de Deus. Ali eu sabia que era Deus me levando para o meu deserto. E eu fiquei muito tempo. E como que eu conheci o pastor Silas Malafaia? Eu preciso falar isso porque foi um processo muito interessante. E ele é teu pastor. Hoje. Aí, o que aconteceu? Ele tinha um programa na televisão à tarde. Aí eu acabei de fazer a obra lá com o pastor João, tinha vendido uns docinhos de manhã. Entrei em casa. Irmão, ele estava a televisão, a gente tinha uma Sharp grandona velha, de tubo demais, e lá tinha muita queda de energia. Acredito eu que, por bondade divina, a luz piscou e a televisão ligou. Ou até o Espírito Santo de Deus foi lá e ligou a televisão. E ele estava pregando na televisão, falando sobre indulgência, sobre libertação. E olha o que Deus fez. Ele falou comigo assim, eu senti ali, Deus usando ele para falar: senta aí, rapaz, eu quero falar contigo mesmo. Um bigodão, cabelo. É contigo mesmo que eu estou falando. Senta aí, rapaz. Deus quer fazer uma obra na tua vida. Deus quer que tu tire teu lixo de dentro da tua casa. Deus quer te limpar. Deus quer te usar. Deus quer fazer isso. Quando acabou a pregação, meu irmão, e eu sentei e recebi de Deus um renovo. Eu juntei meus lixos todos, meu irmão. Vou falar sem medo de pecar. Revista de pornografia, fita de vídeo de sexo. Tinha muita coisa, muito lixo dentro da minha casa. Se eu queria algo novo, eu tinha que desfazer de tudo velho. Não adianta você querer viver algo novo com Deus vivendo com as coisas velhas. Abri mão das minhas imagens, das minhas esculturas, das minhas camisas, das minhas fitas. Larguei tudo, cordão, relógio. Vê se você vê alguma coisa em mim. Tenho minha aliança porque eu tenho um compromisso com a minha esposa. E se não precisasse, eu não usava nada. E ali eu juntei, botei um lixo, fiz uma montoeira no meio da rua, os vizinhos igual maluco. Tu tá ficando maluco? Me dá isso para mim. Não toque em nada. O que não serve para mim, não serve para ninguém. A minha esposa, de braço cruzado, glorificando a Deus, adorando a Deus, com as mãos estendidas, louvando, porque era aquilo ali que a gente precisava. Eu desempregado já há quase um ano, a porta não abria de jeito nenhum. E eu arrancando lixo de dentro de casa, naquele desespero de receber o novo. Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero isso para a minha vida. Jesus, eu quero teu Espírito.
eu quero ser batizado, eu quero isso, eu quero aquilo. Só pedi as coisas espirituais e Deus me deu. Ali eu fui transformado para a glória de Deus. Taquei fogo em tudo. Quase que eu queimo o cavaquinho. Mas o cavaquinho, o próprio Espírito Santo falou, segura que eu vou te usar. Eu segurei. O pastor João apresentou na igreja, meu amigo, aí começa a luta. Pensa numa igreja onde só tinha idosos. Tinha no máximo ali uns 90, uns 70 para 80 membros. Tudo. A juventude era muito pouca. Eu era um dos jovens da igreja. Da época sim, também, sim. Né? E aí, quando eu comecei, o irmão Damião aceitou a Jesus e hoje ele vai louvar a Deus. Cantei esse, o primeiro hino, Euler. O que você tinha feito? Exatamente, com maior alegria, eu falei, agora eu entendo por que o Senhor me deu aquele hino. Quando eu comecei a ferir os primeiros acordes, eu escutei aquela vozinha, está repreendido o demônio! Meu Deus, eu falei, a igreja, em vez de adorar, está me repreendendo. Minha cara começou a ficar vermelha, esquentou. Cai por terra! O mundo está entrando na igreja! Meu Deus! Então foi um desafio, então, hein? Desafio. Rapaz, eu sei que foi uma prova. Perseverou na mesma igreja? Não, perseverei na mesma igreja. O pastor também tinha apresentado. O pastor tinha exatamente. Com visão. Mas ele era um cara que ele me instruía a todo tempo. Eu estava trabalhando com ele diretamente. De fato. Ele era serralheiro de ferro, muito bom. E eu sempre fui serralheiro de alumínio. Sim. E a gente começou a fazer uma parceria de trabalho. Não deu muito certo porque o lugar era muito deficiente de grana. E os trabalhos que ele fazia, ele sempre me levava para ser o ajudante dele. E ali ele ia sempre me discipulando. Sim. Aí me preparei, falei para ele que eu queria ir para uma igreja maior, melhor, e fui congregar na aquela igreja que tem na Areia Branca, pastor Paulo... Rapaz, esqueci o nome da igreja, eu fui batizado lá, cara, pelo pastor Paulo Pereira da Silva. Paulo Pereira da Silva. Vamos colocar o nome da igreja aí também. Ministério de Areia Branca. Era do Campo de Madureira, sim. Eles abriram. Aí ali eu fui batizado. E lá você teve mais oportunidade para desenvolver o teu ministério? Não, eu esvaziei a igreja do pastor João. Eu esvaziei a igreja do pastor João. Quando eu vim morar em Realengo, o pastor João me chamou. Eu fiquei com pena dele, cara. Ele, menino Damião, ele me chamava carinhosamente desse jeito. Aí me levou. O povo não estava na igreja por Jesus, estava condicionado. Exatamente. Ao instrumento. Eu percebi que começou a esvaziar o culto, mas eu não sabia que era por causa do cavaquinho. Mas Deus sempre me deu assim muita habilidade com as mãos. Eu consertei as caixas de som, peguei uma guitarra velha, consertei a guitarra, consertei a bateria, a gente ajeitou muita coisa. Sim. Então era bom para a obra, eu estava feliz e eu queria trabalhar para Jesus. Novo convertido. Começou a funcionar o negócio, o som ficou impecável, a gente começou, demais. Onde botava a mão prosperava, cara. Isso é prosperidade, verdade. Meu irmão. Eu tocava numa caixa velha, ela ficava nova. Eu tocava numa guitarra velha, a guitarra ficava nova. Isso não é prosperidade? Verdade. Onde tocar a mão, pisar a planta do teu pé, vai ser abençoado. Porque verdade. Deus, ele tem prazer em abençoar os que o buscam. Aí, rapaz, eu sei que ele me levou para o cantinho e falou, menino Damião, eu vou te contar agora, está mudança, não... Tu lembra que o pessoal começou a debandar? Porque eles me levaram no gabinete e me falaram que se eu não tirasse o cavaquinho, eles iam embora. Glória a Deus. E ele falou, eu falei para eles, eu não posso mandar embora aquele que Deus trouxe. Eita. Pode ir embora todo mundo, mas ele e o cavaquinho fica. E tu ficou? Fiquei. Eu só mudei de lá para vir para Realengo porque eu comecei a trabalhar na Porto Seguro. Comecei a trabalhar na Porto Seguro e eu fui obrigado, porque lá o sinal do GPS era muito ruim. Era muito distante. As antenas da base não pegava, não deixava, e então o trabalho ficou difícil.
e o cara pediu para eu arrumar uma casa. Como eu já tinha morado em Realengo e gosto muito de Realengo, já tinha muitos amigos aqui, mudei para cá. Aí, por bondade divina, ele preparou uma casa bacana, a gente veio, moramos ali durante 5 anos. Um belo dia, eu chego em casa, porque eu fiz da boleia do caminhão a minha igreja. Eu não tinha condição de ir lá na Areia Branca congregar. Sim. Eu tentei uma vez, eu cheguei em casa quase 3 horas da manhã. Muito longe. Com as crianças, com a Criança Estela pequena. e com o Rafael pequeno. Um dia, cheguei em casa, tá o Rafael todo feliz. Pai, a gente foi numa igreja ali, pai. Chegamos lá, tinha uma moça, pai, ela canta muito. Ela não sei o que, ela não sei. O garoto feliz, eu falei, legal, pai. Tu tem que ir. O garoto pregando para mim. Eu falei, pô, quem era? Quem era? A Daniele, a esposa do... Aniversário dela hoje, feliz aniversário. Meus parabéns, Daniele. Deus te abençoe e continue te dando graça e bondade. Ela conta isso, que ela trabalhava limpando a igreja, a sua esposa passou e ali ela fez um convite. E fizeram ali uma amizade. Foi bacana, bacana. Começaram a frequentar a igreja, e a gente congregou ali 12 anos, que você falou, né? Sim, aí eu conheci o pastor Elson Lopes. Meu pai. O pai do Euler. Também me ensinou muita coisa, gente boa, homem de Deus. E aprove Deus, o tempo ali a gente congregou, mas eu acredito assim que a obra é de Deus. Sim. E Deus é que dá a direção a qual você deve tomar. Não saia de lugar nenhum. Escute isso, irmão. E guarda no teu coração. Não saia de lugar nenhum ferido e nem fere ninguém para sair. Saia em paz, no tempo de Deus, seguindo a paz e buscando a santificação, porque sem isso ninguém vai ver o Senhor. Verdade. E eu quero morar no céu, meu irmão. Tu acha que Deus me fez aquela limpeza toda lá na minha vida para eu ficar nessa terra perecendo com esse mundo? Não tem condição nenhuma. É mudança de vida. É mudança de vida. É abrir mão de muita coisa. O cristianismo é isso. É transformação. É transformação. É um novo nascimento. E de verdade você entender que tem propósito de Deus para se cumprir na nossa trajetória, que muitas vezes você não vai entender no momento que está vivendo. Sim. Mas depois Deus vai trazer para você ali a luz da palavra dele e a gente o esclarecimento. E a gente acaba entendendo muita coisa que aconteceu, a gente não entendia na época, e vai caminhando. Ah, foi isso, foi por causa disso, agora entendi. Sim, aí eu sou muito grato a Deus por essa obra transformadora, linda, que ele fez. E vivi muitos bons momentos ali, como ele falou no vídeo, que a gente tocava lá no grupo de varões, Fonte de Água Viva. Eu fui um dos primeiros componentes, porque eu vi a fundação do grupo. Você foi um dos fundadores. Espero que o grupo esteja lá edificado com a glória de Deus. Até hoje. Também ainda adorando a Deus da mesma maneira, porque... Só não tem um cavaco, mas o grupo tá lá. Mas o cavaco tem lá. Tem cavaco lá sim. O Gabriel O Gessé que a gente entrevistou semana passada, ele estava tentando tocar. Mas por enquanto teve a festa agora dos 50 anos. Eu cantei até cantei com um grupo, mas não tinha cavaco, não. Não, então, mas assim... Mas o cavaco é a marca daquele grupo. Pessoal da Miranda, vamos arrumar um cavaquinista aí, gente. Pois é, né? Vamos investir nas crianças. Teve algum hino que marcou a tua trajetória? Se teve, toca pra gente aí esse hino que marcou a tua trajetória. Quão cedo eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, em seu sangue verteu, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé
que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aqui, ó. O nome de Jesus é poderoso para libertar o pecador. O nome de Jesus é poderoso, é o nome santo que o mundo rejeitou. Esse nome trouxe a paz, poder e libertação. É nesse nome que o mundo tem perdão. Trouxe a cura e o caminho que conduz o homem ao Pai. É nesse nome que eu expulso Satanás. Vamos juntos! O nome de Jesus é poderoso para libertar o pecador. O nome de Jesus é poderoso, é o nome santo que o mundo rejeitou. Glorificamos o teu nome, meu Senhor e Rei Jesus, pois nos trouxe a vitória sobre a cruz. Tem toda a autoridade, o domínio e o poder, a salvação só é possível ao que crê. Olha, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo, oh glória a Jesus. Olá, Vasculhando, obrigado, Jesus. Esse hino ele me deu no monte, cara. Aí eu emendei esse pedacinho da harpa cristã que eu gosto muito. Só mais um pouquinho. No nome santo. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. O nome de Jesus é poderoso e é suficiente. Meu Deus. Terminamos o vídeo com a pregação. Gente, gratidão ao nosso Deus pela oportunidade. Glória a Deus, louvado seja teu nome. Nesta noite com testemunho, falamos do Senhor Jesus, das maravilhas que Ele fez e continua fazendo e pode fazer na sua vida também, basta você crer. Quero agradecer aqui ao nosso amigo, diácono, obreiro, compositor, cantor, Damião, e mandei mensagem para ele no primeiro momento. Não vou. Assim, fiquei feliz pra caramba. A gente está começando um canal agora, poucas pessoas vieram e você veio aqui. Se é um canal com milhares de inscritos, as pessoas imploram para ir, né? E o nosso canal tem pouco inscrito ainda, inclusive a gente vai pedir para você se inscrever. Mas a gente não está se importando com like. Não, se tem 1.000, 5.000. Não. Porque se a mensagem foi pregada, se essa mensagem for pregada para uma pessoa e essa pessoa se converter, já valeu a pena. É isso aí. Meu amigo, muito obrigado. Deus abençoe. Dá um tchau pro pessoal aí. Uma boa noite, a paz. Eu que me sinto lisonjeado e feliz, tá? Porque falar de Jesus, meu irmão, acho que hoje eu sou o fofoqueiro do reino. Eu só falo de Jesus. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas ainda através da nossa vida e na nossa vida. E que esse canal seja para a glória de Deus e que alguém possa ser alcançado com essa mensagem. Porque quando um pecador se arrepende na terra, tem festa no céu. E você hoje pode ser um motivo do céu entrar em festa. Já pensou nisso, meu irmão? Maravilha. Pensa nisso. Daniel, a gente sempre... Você já citou alguns versículos durante a nossa conversa, mas todo final de bate-papo eu peço o entrevistado que cite um versículo de cor. De cor? Um que você goste muito. Filipenses capítulo 6,
capítulo 4, verso de número 6, que diz: não andem ansiosos com coisa nenhuma, antes façam conhecida diante de Deus todas as suas causas, com súplicas e ações de graça. Amém? Gente, muito obrigado. Deus abençoe. E vamos publicar amanhã, no sábado. E na próxima sexta-feira, no próximo final de semana, outro entrevistado aqui no canal, para a glória do Senhor. Fique com Deus e muito obrigado. Deus abençoe.